Viva Nosso, muito boa noite. Já vou ligar aqui a câmera. Acho que o formato do... Pronto, aqui estou eu. Olá, teleouvintes, boa noite. Sejam muito bem-vindos à GFM TV e o programa Microfone de Solto. Hoje na sua primeira edição oficial. E vamos ter como convidado o psicólogo Lonexin Chama. Acho que eu estou correta, né? Pronto, vamos fazer mais uma viagem daquelas internacional. Nós viajamos, exatamente. Estamos na Guiné nesse momento, mas ao mesmo tempo estamos no Brasil. Porque o nosso convidado é africano, mas residente do Brasil, e ele hoje nos vai falar aqui sobre dependência emocional. E vamos falar também sobre as consequências do uso da web, da internet. Vamos falar propriamente dos aplicativos de relacionamento, redes sociais. Pronto, isso e tudo mais você vai acompanhar aqui durante essa conversa que vamos ter hoje aqui com o psicólogo Lonex Hinchama. Eu estou correta, o nosso convidado já está aqui. Vou já pedir para ele subir sem mais demora, não vamos roubar tempo. Pedir-vos para fazerem um tap-tap na telinha. Tap-tap na telinha, é assim que costumamos dizer aqui, pelo menos no TikTok, para que o nosso programa aproveitem e partilhem. Nosso objetivo, nosso foco é sempre virado para cultura e educação. Eu acho que isso é importante para mim, para si, para todos nós. Ali está a nossa convidada. Aí, Boa tudo bem? noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao HFM TV. Seja muito bem-vindo ao programa Microfone Solto. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado, né, pelo convite. Eu vou tentar dar o meu máximo, né, para a gente conversar aqui, né? Exatamente. Era só para dizer que eu, por acaso, deparei-me com o nosso convidado, o Lonex, no caso, numa live, onde ele fez uma abordagem bastante acentuada sobre algum tema que eu já não me recordo o que é, se calhar vou-me recordar ao longo do programa, e eu fiquei impactada. Quando o assunto é conhecimento, quando o assunto é agregar valor, geralmente eu me perco. E eu me perdi perante essa figura e rapidamente direcionei-me para ele, fiz o convite e cá está ele aqui no nosso programa. Muito obrigada a todos vocês pela disponibilidade de tempo, por estarem ali, a fazer-nos companhia também. Não parem com o tap-tap na tela e partilhem muito a live. Vamos aprender todos, né? Aprender. Tem aquela frase muito conhecida. Aprender não ocupa lugar, acho que é isso. Pronto, Zé. Eu estou correta quando menciono o seu nome, né? Lonex Então, Inchama, exatamente. na Falando já verdade, sobre. o meu nome, na verdade, é Lona, mas eu coloquei só Lonex. Lonex, Lona. É Tem Lona. algum significado esse nome? Tem sim, né? É, tipo assim, na minha etnia, significa não aceitam. Ok, não Não aceito. aceitam. Ok, mas pois, vamos ter que aceitar aqui a presença do Lona, ou simplesmente Lonex. Falamos um bocadinho de si. Eu já dei a falar que é da Guiné, acho que estou correta. Reside no Brasil. Quer falar um bocadinho sobre esse itinerário rapidamente para depois entrarmos para o nosso tema? Então, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. Uhum. O meu nome é Lona Inchama, sou guineense de Guiné-Bissau. Vim aqui para o Brasil desde 2018, onde eu estudei teologia e também psicologia. Aqui no Brasil sou presidente de estudantes e comunidade guineense aqui no estado de Goiás. E também eu toco um pouco, né, violão. Por acaso vimos. Mais ou menos isso. Ok.
funciona, Lonex? Nós vamos falar sobre a dependência emocional. Quer fazer uma definição para depois escorregarmos aqui na nossa conversa? Quer fazer uma definição daquilo que nós podemos entender sobre a dependência emocional? Na verdade, eu gosto de conversar, tipo, fazendo anotações, né? Uhum, Então, quando você me convidou, eu fiz algumas anotações, né, para poder conversar melhor. E uhum, tem uma hora que a gente esquece a nossa cabeça, né? A gente uhum, não pode guardar tudo. Então, é preciso anotar algumas coisas, né, para a gente conversar, né? uhum. A dependência emocional, né, é um padrão de comportamento no qual uma pessoa se torna excessivamente dependente de outra pessoa para satisfazer as suas necessidades emocionais. Ou seja, um padrão de comportamento no qual você depende do seu parceiro ou da sua parceira ou de outra pessoa, pode ser amigo, para poder satisfazer as suas necessidades biológicas, físicas, mentais e tudo. Ok, ok. Não, é sempre importante nós termos essa definição para que o pessoal perceba o que é realmente isso, dependência emocional. Nós temos assistido a nível das nossas sociedades, falo propriamente do Brasil, podemos falar da Guiné, vou falar em particular do meu país, Angola, não é? Muitas pessoas vivem de dependência emocional. Uh, Já agora, consegue especificar-nos se existem quantos tipos de dependência? Sei que acabou de dizer, nível de amizade, relacionamento. Quando é que nós estamos perante uma dependência emocional? Como eu falei, né, é um padrão de comportamento quando você se depende de outra pessoa, Uhum, né? Existem vários tipos de dependências emocionais. Nós temos, por exemplo, dependência emocional, por exemplo, no relacionamento amoroso. A gente tem dependência na amizade. E temos dependência, por exemplo, de, de emprego. Podemos dizer assim, emprego, você depende daquilo para sobreviver, né? Você depende, por exemplo, de amigo, como eu falei. Então, existe vários tipos de dependência emocional, onde você acha que é o único lugar onde você pode se sentir bem. ok. Tem aquelas situações que têm causado destruição de algumas famílias, por exemplo, perante um termo de relacionamento. Muitas são as pessoas que não querem aceitar, muitas pessoas partem para a violência, muitas pessoas procedem, tipo, o padrão comportamental altera devido a essa dependência também. É porque a pessoa está dependente do relacionamento. Está dependente. Uhum. Porque, como eu falei, né? E quando você depende de outra pessoa para você sobreviver, para você fazer suas necessidades, imagine uma criança que depende da sua mãe para tomar banho, para comer e para fazer suas coisas. E você tirar essa mãe da criança, o que que vai acontecer? E a criança provavelmente que vai chorar e vai sofrer com aquilo. Mas a criança, como é criança, né, o nome já indica, e não tem força para agredir, por exemplo, para brigar, entende? E acaba sofrendo com isso. Mas como, por exemplo, adulto, que já tem consciência que você está tirando alguma coisa, por exemplo, que essa pessoa ama, aí o que que vai acontecer? Vai ter briga, né, para poder pegar aquela coisa que você está tirando dessa pessoa de novo. Por isso que às vezes existe esse tipo de comportamento. Quando você separa, por exemplo, com uma pessoa que depende de você, o que que vai acontecer? Porque é um padrão de comportamento. Aquela pessoa dependeu, ou seja, depende de você para fazer as suas coisas. Então não vai fazer nada. A única coisa é você só. Então vai fazer de tudo para voltar com você. Mas como você não está aceitando isso, então, e essa pessoa vai ter que usar outro tipo de meio, talvez agressão, ameaça, para chamar a sua atenção. Quando é que a dependência emocional se torna um problema? Então, dependência emocional, eu gosto de usar uma frase aqui,
Antes de responder essa pergunta, de um doutor, né, Henrico Botura. Ele é psiquiatra e diretor de um clínico no Instituto de Psiquiatria em São Paulo. E ele disse que, de certa forma, todos nós somos dependentes emocionalmente. Precisamos de outras pessoas, além de natural, precisamos de outras pessoas. Ele disse também, além de que a dependência é natural, é uma necessidade nossa como ser humano estabelecer laços afetivos ao longo da vida, mas nem sempre nós damos conta do quanto nossas relações podem ser saudáveis ou não. Então, ele mostra aqui que nós, como ser humano, a gente depende de outras pessoas para a gente sobreviver, para fazer a nossa relação. Entende? Por exemplo, nós estamos aqui, nós dois, né? A gente depende de uns aos outros para fazer essa live, por exemplo. Então, a gente depende da nossa mãe, os nossos amigos. Mas, às vezes, tem um momento que a gente não dá conta de saber se essa dependência, por exemplo, se essa relação, por exemplo, se é saudável ou não. Agora, dependência emocional, quando se torna um problema, quando uma pessoa, né, passa a depender exclusivamente de algo ou alguém para se sentir feliz emocionalmente. Então, isso acaba tornando um problema quando você não vê mais a felicidade em você. Ou seja, a outra pessoa que tem a sua felicidade. É outra pessoa que tem que fazer tudo para você sobreviver. Para você se tornar feliz, você depende de outra pessoa. Então, a partir dali, torna-se um problema, porque você perde na relação. Você não tem mais a consciência do que você quer na vida. Ou seja, aquela pessoa, o seu companheiro, por exemplo, ou a sua namorada, depende, que tem a sua vida na sua mão. Então, a partir desse momento, passa a ser um problema que precisa ser resolvido. Também podemos considerar a dependência emocional de uma patologia, uma doença. Sim, podemos considerar como uma doença. Porque o que acontece? Podemos dizer que, por exemplo, a doença, o que é? A doença causa algum tipo de problemas em nós. Por exemplo, se você cortar, por exemplo, a mão, a gente fala doenças, por exemplo, biológicas. Você procura o quê? Você procura um médico, né, para curar e tudo mais. Então, e quando você passa a depender de outra pessoa, isso vai causar algum tipo de problemas emocionais, psicológicos, por exemplo, ansiedade, depressão, até estresse. Então, isso passa a ser uma doença que talvez você sozinho não dê conta mais de resolver. Então, passa sim a ser um problema para você como uma patologia. Exatamente. E como superar, não é? Como superar essa dependência? Temos muitos casos, por exemplo, muito falado do relacionamento do grande ator Will Smith, não é? Com a sua esposa Jada Smith, não é? Que Uhum. aquilo pareceu-me mais como uma dependência emocional e por acaso ele também falou em entrevista que o amor é cego. Tu consideras, por exemplo, Will Smith como um dependente emocional? Considero, como eu falei, né? Uhum, Dependência emocional, como você usa uma palavra agora, né? Uma palavra certa. Por exemplo, a gente passa a ser como um cego. Você uhum. não enxerga nada, entende? Às vezes a gente dá culpa para essa pessoa, mas na verdade é uma pessoa que não está percebendo nada. A gente critica, não, é uma pessoa que está dependendo, Boa noite, né, de outra pessoa e tal, mas essa pessoa não tem consciência e não sabe sobre esse problema, essa dependência. Porque, na verdade, o que acontece? Isso passa a ser inconscientemente e a pessoa perde na relação. Entende? Então, isso sim eu considero de dependência, porque você depende de outra pessoa. Você não consegue, aliás, sair para olhar para o outro lado. Você acha que aquela pessoa só que pode fazer alguma coisa na sua vida ou para a sua vida. ok. Um caso também muito recente e que eu considero
também de dependência emocional, por exemplo, é sobre essa polêmica, digamos assim, a polêmica entre a apresentadora de televisão Ana Hickman e o seu ex-marido, agora Uhum. esqueci-me o nome, qualquer coisa como Alexandre. Alessandro. Ela durante muito tempo, viveram muitos anos, formaram família, tiveram toda uma vida e de repente vem à tona Agressão. atos de violência durante o relacionamento. Também foi uma dependência. Houve aí dependência por parte dos dois ou só de uma parte? Eu acho difícil, né, a gente falar, por exemplo, de dependência, né? Porque, na verdade, a agressão aconteceu talvez uma vez que nós descobrimos, né, que a gente teve o conhecimento que aconteceu. Uhum. Mas quando é dependência emocional, na verdade, acontece várias vezes, a pessoa não desiste e não sai, entende? Então, nesse Ok. caso, como aconteceu uma vez e a mulher tomou decisão de sair, Uhum. então isso talvez a gente não pode considerar como uma dependência emocional. Dependência emocional, a pessoa, na verdade, é difícil sair, mesmo com agressão, né? Agressão física, psicológica, e a pessoa continua. É difícil da pessoa desistir. Ok, ok. E já agora, como superar, como superar a dependência emocional? Como lidar com essa situação? Quais os sinais a identificar quando estamos perante essa dependência? Uma vez que acabei de dizer que muitas vezes acabamos por viver na cegueira, não é? Mas existem sinais. Existem Existe. sinais. Por exemplo, uma mulher violentada que não sai à rua e denuncie a violência é uma mulher dependente, por exemplo. Então, como lidar com isso? Então, tem características, né? Mas Uhum. não são tipo características únicas, por exemplo. São vários tipos de características, né? Sinais que indicam que uma pessoa está na dependência emocional, né? Por exemplo, em geral, a dependência emocional pode se manifestar em diversas formas, como, por exemplo, busca constante por atenção. Uma pessoa que depende, que está, por exemplo, na dependência emocional, é a pessoa que busca sempre, né, a atenção do parceiro e vai fazer de tudo para tentar agradar o parceiro ou a parceira, porque ela depende daquilo, ou depende daquela pessoa. Então, o que que essa pessoa vai fazer? Vai buscar sempre agradar o parceiro ou a parceira. Atenção, por exemplo, carinho, mesmo o esposo ou a esposa não está dando atenção, não está dando valor, né? E ele ou ela vai fazer de tudo para mostrar que ama, entende? E outra coisa, outra característica, por exemplo, aprovação e validação do outro. Sempre busca aprovação do parceiro. Se for, por exemplo, a mulher, sempre vai buscar ser aprovada, né, pelo seu comportamento, né, pelo marido. Tudo que faz, sempre espera o parceiro, né, falar assim, ó, tá ok, entende? Mas isso é É, mau? mesmo sendo mal. Entende? Porque ela não consegue tomar posicionamento, posição na relação. E acha que se tomar posicionamento na relação, o que que vai acontecer? Talvez o parceiro tome uma decisão de desistir. Então, o medo de perder o parceiro ou a parceira. Então, quando você tem medo de perder, o que que acontece? Você acaba deixando abrir a mão dos seus direitos para não sofrer. Então, é aprovação e validação do outro. E também medo intenso de abandono. Uma pessoa que está na dependência emocional sempre tem medo de ser abandonado. Sempre tem medo do abandono do parceiro ou a parceira. Mesmo no relacionamento amoroso, tanto da amizade que for, sempre uma pessoa que está na dependência emocional tem medo de abandono. E outra coisa característica, baixa autoestima. Por quê? Quando é que existe baixa autoestima, por exemplo? Se você depender do outro para ser feliz, quando é que você vai ter, por exemplo, ser feliz sozinho? Porque você depende do outro, mas só que essa pessoa
que você está se dependendo, não está fazendo você feliz. E não está agradando, por exemplo, não está valorizando você. Como é que você vai ter autoestima, por exemplo, alta? Nunca você vai ter. Sempre você vai ter a baixa autoestima. E também ciúme excessivo. Esse é outro problema muito grave na dependência emocional. O que acontece? Quando você depende do seu parceiro para fazer tudo, você acha que você vai perder o seu parceiro ou a sua parceira, o que acontece? Você acaba criando sempre ciúmes. E esse ciúme acontece como? Talvez você já ouviu assim uma pessoa falando, olha, eu vou mandar minha amiga para espiar, né, Uhum. para saber do meu esposo. Isso começa a acontecer. Por exemplo, se você tem uma amiga e você vai falar, olha, eu quero que você vigie o meu parceiro. Vai lá ver o que está acontecendo lá em casa. Uhum. Ciúme, porque ela tem medo de acontecer alguma coisa. Tanto na rede social, e vai lá na rede social para ver os amigos do parceiro, para saber quantos amigos tem, com quem está conversando, quem está enviando, por exemplo, pedido de amizade. Então fica o tempo todo com ciúme. Então esse ciúme acaba trazendo sofrimento psicológico para a pessoa. E outra coisa, comportamentos controladores. Controladores, por exemplo, uma pessoa que tem comportamento de tentar controlar o outro. Como eu falei, se eu tenho medo de perder o que eu amo, sempre vou fazer de tudo para proteger. Então, para me proteger aquilo que eu amo, o que eu tenho que fazer? Eu vou controlar. Vou controlar a saída, por exemplo, se é se é minha filha, por exemplo, né? E vou controlar na hora que vai dormir, vou controlar na hora que vai sair, na hora que vai para a escola, porque eu tenho medo de alguma coisa acontecer com ela. E outra coisa, submissão ao outro. Você tinha perguntado, mesmo sendo uma coisa errada, e a pessoa não vai se posicionar. Sim, porque você depende do outro. Submissão total. E vai se submeter a outra pessoa. Mesmo isso indo contra o seu princípio, contra o seu valor, sempre vai aceitar, porque ele tem medo de perder o que ama. E outra coisa, sinais de abstinência na ausência da pessoa amada. Se você que depende do outro, existe um intervalo, por exemplo, de 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Esse período você vai ficar furioso ou furiosa, porque você está sentindo a falta daquela pessoa. A gente fala da abstinência, porque você tinha costume de estar perto daquela pessoa, mas de repente você não está mais. Então você queria. Nesse período você vai ficar mal, fica pensando o tempo todo, né? Aonde está o seu parceiro ou a sua parceira. E outra coisa, dificuldade de tomar decisão, que eu estava falando. Importante no relacionamento. Porque você já depende do outro, você não vai se posicionar, você não vai falar nada, porque você tem medo, né, do que o outro pode fazer com você, pode te abandonar. Então a pessoa fica com dificuldade, tem dificuldade de tomar suas decisões próprias, mesmo sendo violado, por exemplo, violado os seus direitos. Falta de amor próprio. Isso é claro, dependência emocional faz isso. Quando nós dependemos do outro, a gente perde amor próprio. Você não se valoriza mais. É outro que tem que fazer para você ficar feliz. Então, só para você ver o quanto é perigoso, né, a dependência emocional. Agora, uma coisa, como eu falei, uma pessoa que está na dependência emocional não tem consciência. Não tem consciência disso. Aí você fala, o fulano está sofrendo, por que não saiu do relação, do relacionamento? Por que não saiu? E continua sofrendo. Porque não tem a consciência daquilo, o sofrimento. E não tem. Precisa de outra pessoa fora. A gente fala na psicologia toque. O que é toque? Chegar perto de você, dar consciência para você, olha, isso está trazendo sofrimento. Só que não vai ser um dia para o outro. Precisa de um tempo para conversar, para a pessoa ganhar consciência do sofrimento que está passando.
respondendo a pergunta, né? Como lidar com a dependência emocional. Precisa da outra pessoa. Precisa da ajuda da família. A família precisa ajudar. Não desistir. Porque tem família que fala, nós já falamos, já conversamos, já chamamos atenção e não está escutando. Aí vocês abandonam. Não é assim. Precisa insistir, porque é a família de vocês que está sofrendo. Então a família tem um papel importante, principal, para ajudar na dependência emocional. Talvez o esposo ou a esposa ou a mulher não está importando com aquela pessoa, mas vocês como a família precisam levar em consideração o sofrimento daquela pessoa. Precisa. Essa dependência emocional pode levar os níveis da ansiedade. Depressão até, que é mais perigoso. Quando a gente chega na depressão, a gente perde sentido de viver. Para você na depressão, você acha que não tem mais, o mundo ou vida não importa mais. Aí você começa a pensar na morte. Você quer morrer, fica isolado, não quer conversar mais com ninguém. Então é perigoso a dependência emocional. É muito perigoso. Também a insegurança devido à necessidade constante de validação e aprovação dos outros. A pessoa fica insegura no relacionamento. Fica insegura. Você não sabe que dia que vai acontecer mal, se vai ser bom, se vai ser mal, você não sabe. Então, você fica assim, ó, sem saber o que fazer. Sempre em segurança. Mas eu falo uma coisa. Precisamos de controlar os nossos pensamentos. Tudo começa na mente. Tudo que a gente faz hoje começa na nossa mente. A gente começa a pensar. Eu falo, por exemplo, de distorção cognitiva. A gente precisa avaliar os nossos pensamentos para saber se aquilo é certo ou não é certo. Em vez de a gente acreditar logo na primeira palavra. Entende? Tudo começa com pensamento. Por exemplo, eu vou dar uma situação. Se você está namorando, todo dia, todo dia o seu namorado manda mensagem de manhã. Ô, meu amor, como você acordou? Te amo, tal, não sei essas coisas. Todo dia manda. Mas um dia não mandou mensagem. O que que você vai pensar? Primeiro pensamento que vem na sua mente é pensamento negativo. Ou talvez está com outra pessoa. Talvez esteja me traindo. Entende? É vários tipos de pensamentos negativos que você vai estar pensando sobre o comportamento daquela pessoa. Mas por que que você não pensa o seguinte? Nossa, mas o meu namorado ou a minha namorada manda mensagem todo dia. Por que que está acontecendo? Talvez hoje não acordou ainda. Talvez a bateria, né, acabou. Talvez o celular dele fosse roubado. Ou esteja conversando com outra pessoa. Em vez de você tomar uma decisão sem avaliar os pensamentos. Então, nós precisamos avaliar os nossos pensamentos em vez de sofrer. Por exemplo, você tem uma amiga e conversa com uma amiga, mas num evento, e você encontra com uma amiga, mas só que passa na sua frente e não te chama. O que que vai acontecer? Nossa, talvez ouviu de mim. Alguém deve fazer fofoca sobre a minha vida. Aí no outro dia você encontra sua amiga no outro lugar, você não chama de novo. Aí você vai cortar a relação porque aconteceu alguma coisa. A gente precisa avaliar por que que ela não me chamou. Entende? Para você saber. Liga para perguntar. O problema de ser humano, a gente quer só para nós. A gente quer só para nós. Mas, se outra pessoa não ligar, você precisa também ligar para perguntar o que está acontecendo. Em vez de você ficar esperando só da outra pessoa. Então, é um problema assim muito complicado. Por exemplo, a terapia. Agora eu vou falar, por exemplo, dos nossos irmãos, né, tanto da Angola, tanto da Guiné-Bissau. Aqui no Brasil, o povo até acredita na terapia, busca terapia, né, para fazer terapia, para lidar com situações emocionais. Agora, para os africanos que às vezes não consideram, né, problemas emocionais e acham que é a frescura. Mas, eu vou dar uma frase, um autor chamado Augusto Cury,
Ele disse: pior prisão no mundo não é aquela prisão onde você é trancada, por exemplo, né? Lá na cadeia com grade e tudo. Porque lá, o que que acontece? Lá você tem visita da sua mãe, do seu tio, da sua namorada, de qualquer pessoa, você tem comida. Agora, pior prisão no mundo é a nossa mente. Quem que vai visitar a sua mente? Quem que vai conversar com você na sua mente? Quem que tem acesso na sua mente? Ninguém. Quando você estiver sofrendo, é você sozinho. É você que sabe o que está passando na sua cabeça. Então, a gente precisa valorizar os nossos sofrimentos, né, problemas emocionais. Porque se a nossa cabeça não estiver funcionando, o nosso corpo também não vai. Aí você fica sentado, não vai trabalhar, porque a cabeça que está pensando, preguiça e tudo mais. Você não vai a lugar nenhum, porque você está passando uma situação emocional. Quando eu falo, por exemplo, da ansiedade, para quem tem ansiedade público, por exemplo, a ansiedade pública é o quê? É fobia social, a gente fala de fobia social. Você tem medo de estar onde tem muita gente, por exemplo. Uhum. Aí você não vai, por exemplo, para a escola, porque você vai ter que pegar, a gente fala que ônibus, né? Autocarro, porque você vai ver gente lá. Então você tem medo disso. Por que que você não procura alguém para conversar, para você acabar com isso, para você saber lidar com aquela situação? A gente fala tudo, né, na África, isso é a frescura e tal, mas isso traz problemas para nós. Por isso que Exato. quando a Eu gente por acaso está. já ouvi alguém dizer: olha, eu tenho depressão. Não tens depressão que nada, tu tens frescura. É porque tem gente que não pesquisa. Eu acho, mesmo não sendo psicólogo, não sendo especialista, uma pessoa formada, por exemplo, na área, pesquisa para você ver o quanto a depressão está levando as pessoas. O quanto a depressão tem ceifado a vida das pessoas. Não é frescura, mas é sério, porque a depressão mata. A depressão vai fazer com que você perda interesse de fazer as coisas que você costumava fazer. Uma das características, você fica isolado e não tem prazer para fazer nada. E depois vem aquele pensamento, morrer, 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 porque não tem. Eu conheço duas pessoas que já tiraram vida aqui, sabe? Que era estudante de psicologia também, que eu estava estudando com eles, entende? Aliás, uma pessoa, né, das nossas almas também já ouvi. Então é preciso a gente falar sobre esses problemas. Nada é frescura. Quando a gente está tratando de problemas emocionais, psicológicos e mental na nossa vida, nós precisamos levar em consideração esses problemas. Os africanos acreditam naquilo que vê. Uhum. O problema que eles não vê, não tem, não tem, tipo, é, não precisa falar disso. Mas é um povo que sofre demais. Por exemplo, feitiço. Tem gente que tem medo disso. Você tem medo de uma pessoa que pode te matar. Aí o que que vai acontecer? Você vai sofrer com isso. Você deita na cama e acha que a pessoa está te perseguindo, que aquela pessoa tem poder para fazer mal. Então você não vai ter paz. Você vai para a escola e pensa: olha, eu tenho um vizinho que quer acabar com a minha vida. Eu tenho um vizinho que não gosta de mim. Como é que Uhum. você vai escrever? Como é que você vai estudar? Como é que você vai se relacionar com as pessoas? Toda hora você vai lembrar disso. Aí fala que é frescura? Não é. A nossa mente é, a nossa mente precisa ser valorizada e cuidada. Exatamente. Tem aqueles casos, estamos aqui a falar de relacionamento e quando falamos em relacionamento, e como eu disse no início, né, podemos falar de relacionamentos, dependência em relacionamentos passionais, profissionais, ou de amizade. No caso, tem também aquelas situações que eu acho que as pessoas sofrem muito, para além do relacionamento, tem a ver com a dependência emocional profissional, em que muitas são as pessoas que já perderam a vida porque dependiam do trabalho, dependiam daquele salário e quando não mais aguentaram, suicidaram-se. Por exemplo, estamos a falar
do excesso do horário de trabalho, não é? O excesso do horário de trabalho também traz consequências, fruto da dependência daquele trabalho. Acha que quando nós não estamos a nos sentir bem no local de trabalho, devemos nos manter ali, né, nessa dependência porque recebemos um salário no final do mês, ou devemos tomar outras rédeas? É, como a gente está falando de dependência emocional, você falou isso, né? É importante, né? A gente Uhum, falar sobre isso. Por exemplo, questão de dependência profissional, trabalho. Por quê? Você está num trabalho. Hoje mesmo eu estava ouvindo alguém falando, comentando assim, eu falo, tipo assim, é muito feio, ninguém aceita isso. Por exemplo, quando você, no seu primeiro emprego, você está ganhando, por exemplo, eu vou chutar aqui, mil, quantos é que vocês falam aí, né? uhum. É. Aí depois você perdeu aquele emprego e foi buscar outro emprego, você começa a ganhar 5 ou 10. Você acha que aquela pessoa não vai ficar frustrada? Vai ficar assim. Então, muitas das vezes, isso que acontece. Eu estou num emprego, por exemplo. Aí eu vou pensar, se eu sair desse emprego, será que eu vou conseguir um emprego onde eu vou receber salário maior do que esse salário que eu estou recebendo aqui? E a pessoa começa a pensar sobre isso. Então, isso acaba criando problemas na sua mente, passando para dependência emocional. Você vai depender daquele trabalho. Você começa a agradar o seu chefe, né? Mesmo o seu chefe fala, olha, você precisa ficar mais 1 hora e meia, para você fazer esse negócio aqui e tal. Você vai ficar, porque você tem medo de perder. Então, mesmo assim, você ficando, isso está trazendo problemas para você, está trazendo problemas emocional mental, porque isso vai interferir na sua relação com a sua família, com outras coisas que você tem para fazer. Por exemplo, se você sai do serviço de 5 horas, mas o seu patrão pede para você ficar mais tempo, para 6 horas, você que é casada, por exemplo, o que, que você vai encontrar em casa? Problema. E outra coisa que você tem para fazer em casa, você vai deixar, então isso vai começar a interferir na sua relação consigo mesmo, com a empresa, com o chefe, com o seu esposo, com a sociedade. Então, isso existe sim. A gente tem pessoas que têm medo de perder emprego, porque e acha que se sair desse emprego vai conseguir outro emprego com salário menor, ou não conseguir. Então, a pessoa acaba dependendo daquilo e não quer mais sair. E outra coisa, só para você ver, não só no relacionamento, por exemplo, quando você termina relacionamento, mas você depende do seu parceiro ou parceira, você vai lá para agredir. É que no Brasil acontece isso também. No trabalho. Você demitiu uma pessoa, por exemplo, no serviço, se depender daquilo, e volta para te matar. E volta para te matar. Esse dia aconteceu mesmo. Um homem de parece 75 anos foi demitido de emprego. Aí ele foi 3 meses construindo uma bomba para matar o chefe, o patrão. Conseguiu construir essa bomba e, e fez como se fosse um presente, sabe? E mandou no nome do patrão o presente para você. O presente chegou na empresa, os funcionários pegaram o presente e levaram para o patrão. E na hora que o patrão pegou para abrir, explodiu. Só que Deus obrigado não morreu. Só para você ver o quando isso é perigoso, quando a gente depende de alguma coisa para a gente sobreviver, para fazer a nossa necessidade. A gente faz de tudo para não perder. Isso pode trazer sofrimento, frustração para a gente. Então, isso, por exemplo, no emprego acontece. Acontece demais. Principalmente, né, nos países africanos. Por exemplo, que não tem muitos empregos e você consegue um emprego onde você está ganhando e, de repente, a pessoa quer te tirar de lá. O que, que vai acontecer? Sabe? Você fica frustrado. Lonex, eu prefiro Lonex, tem mais estilo, sabe? Os ladrões, acha que os ladrões vivem numa dependência emocional? Ou é pura maldade? Porque a reação deles, quando há uma reação, não é? Quando há uma reação
da pessoa na qual eles estão a agredir ou a roubar ou a tirar os pertences é muito violenta, não é? Nesse caso, muitos ladrões são aqueles que não têm emprego e fazem dessa Uhum. prática o seu emprego. Acha que eles têm problemas mentais, os ladrões, ou é pura maldade? Eu acho que isso a gente não pode levar diretamente tipo para dependência Hum, emocional. uhum, Em alguma parte, sim, podemos dizer que tem gente que depende, porque eu já ouvi um rapaz, tipo, que foi preso, ele falou assim, ó, eu não tenho trabalho, então se eu não roubar, não vou comer. Então eu dependo de roubar. Então, e ele diz, olha, eu vou ficar lá, eu tenho um advogado, né, que vai me tirar depois eu vou voltar a roubar. Então, nesse caso, a gente pode pensar que é dependente, porque depende daquilo para sobreviver. Mas também a gente pode pensar isso, questão de ladrão, por exemplo, a gente pode pensar que tem gente que faz isso, né, por, a pura maldade. maldade, Por isso. maldade, exatamente. Olha, já falamos muito aqui sobre a dependência emocional. Eu acho que é uma informação precisa. As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam pesquisar, porque estamos a falar da nossa mente, estamos a falar do padrão comportamental pessoal, que pode Uhum. afetar as nossas relações profissionais, passionais e de amizade. Então, daí a grande necessidade de nós sabermos como agir perante essa diversidade de situações. Temos assistido muitos casos, embora muitas são as pessoas que não consigam identificar quando é que estão perante a uma dependência e deixam levar, prejudicando-se a si mesmo, é complicado. Porque no final, quem acaba por perder é a mesma pessoa e a família, ou as pessoas É família. dependentes. Não é? Então, nós vamos continuar e sempre que puder vamos voltar aqui e vamos sempre abordar um tema relacionado ou um tema que agregue valor à sociedade, Verdade. não só africana, como global também. Lona, Lonex, queria também Uhum. falar sobre um outro assunto. Obrigada desde já a todas as pessoas que estão ali a fazer o tap-tap na telinha e a partilhar aqui o nosso programa. Microfone solto, aquele programa onde nós vamos poder abordar diversidade de temas, né, de situações, virado também à cultura e educação, para todos nós em conjunto aprendermos. É uma partilha de conhecimento e por isso o nosso convidado de hoje, o Lonex Chama, da Guiné-Bissau, residente no Brasil, disponibilizou o seu tempo para estar aqui conosco e partilhar conhecimento também. Vamos falar um bocadinho sobre a internet, não é? Segundo dados, constam que a internet foi criada para as pessoas se entenderem, para as pessoas se compreenderem, não é? Mas temos notado que muitas são as pessoas que fazem uso da internet de maneira anárquica, sem regra, não é? Sem cumprir um itinerário. E nós precisamos falar sobre isso também. E principalmente sobre os aplicativos de relacionamento, falo propriamente das redes sociais. Só para ter aqui eu acho que um dia depois eu também partilho aqui na GFM TV, na qual eu fiz uma entrevista com um engenheiro informático, que ele dizia que até 2027 ou até 2030, já não sei qual o ano, teremos em utilização mais de, mais de 50 milhões de artefactos tecnológicos. Olham que monte de aplicativos nós vamos ter que ainda usar. Estamos a falar de aplicativos. E quando falamos de aplicativos, falamos desses aplicativos, por exemplo, de relacionamento, que nós hoje chamamos de rede social. Falamos, Fala-nos um né? bocadinho sobre rede social, E Lonex. como você começou a falar, Hum, eu, graças a Deus, nós estamos aqui por causa da rede social, internet. uhum, Então, a internet é boa, uhum, né? Ela nos ajuda a fazer pesquisa, né? Estudar, postar as coisas do estudo, por exemplo, artigos. Então, eu gosto da internet, rede social. Mas eu também quero gosto. falar para você aqui, ó.
Tudo que passa de limite não vale, traz problema. Tudo que passa de limite vai trazer problema. Por exemplo, eu gosto sempre de Acha que dar as pessoas estão a passar o limite de usar passar a o limite. internet ou as redes Isso, sociais? Estão a passar isso, do limite? Por que passando tu do dizes limite. isso? Por exemplo, se, por exemplo, qual que é o objetivo de Instagram? Uhum, A gente pensa em Instagram, comunicação, conversa e uhum. tal. Mas hoje, se você for pesquisar, você vai ver que Instagram não é mais para essa finalidade. Instagram hoje é para comércio, vender as coisas. Você vai ver também que no Instagram tem falsidade, tem perfis falsos. E a pessoa conversando como se fosse outra pessoa. Então isso a gente está passando de limite. Então tudo que passa de limite não vale, traz problema sim, né, para o ser humano. Igual, por exemplo, o país. Guiné-Bissau, por exemplo, tem divisa com Senegal e Guiné-Conakry. No dia que Guiné-Bissau quer passar do limite, vai trazer o quê? Problema. Nós temos que respeitar o limite, entende? Temos que respeitar o limite. Então, assim, Acha que as pessoas hoje têm dependência das redes sociais? Vivem na dependência das redes sociais? claro, eu acho que talvez é mais perigoso do que dependência emocional, por exemplo, amoroso. Oh, E também traz graves consequências ainda. ok. Graves consequências. Por Uhum. exemplo, vamos falar, algumas características de que nós dependemos, que a pessoa é dependente, por exemplo, de rede social. Pega a mesma definição de dependência emocional, quando você depende daquilo para sobreviver. E tem gente que depende de rede social para fazer tudo. Quando é assim, né? Isso a gente pode considerar de dependência emocional. Você já viu uma pessoa fazendo a comida com uma mão e outra mão escrevendo? Tipo assim, você fazendo almoço, mas você fazendo o quê? Escrevendo, conversando no celular. E você comendo e outra mão no celular, né? Tudo que você está fazendo no celular sempre perto de você. Vou só citar algumas características aqui. Nervosismo, quando não se tem acesso à internet. A rede social não funciona ou está mais lenta do que o habitual. Quando você pega celular, mas a internet, por exemplo, está lenta, o que acontece? E a pessoa fica nervosa, estressada, né? Porque não está conseguindo postar uma foto, por exemplo, um vídeo. Ou, quando não tem excesso, no dia que você. Não sei, tá vendo a Guiné-Bissau, né? Tipo assim, na África, esses negócios. E se você não tem acesso à internet, você não tem dinheiro para comprar, por exemplo, né, internet, né, para navegar, como você fica? Aí, por exemplo, a gente fala assim, de repente, tem um dia aqui no Brasil, não sei se é no Brasil inteiro, mas, tipo assim, o WhatsApp não funcionou, parece que mais de que 3 horas de tempo. Uhum. Aí você querendo mandar mensagem, né, ver a mensagem que outra pessoa mandou, entrar no grupo da faculdade para ver, e não tem como. E como é que foi Então, o comportamento? Como é que foi o comportamento dos brasileiros quando isso ocorreu? nossa, depois que voltou a internet, você vai ver as pessoas xingando, né, por exemplo, né, o responsável, né, desse aplicativo, entende? Xingamento, palavrões, entende? Porque o cara depende, aliás, do WhatsApp para fazer as suas coisas. Então, quando a gente depende da internet, por exemplo, se você não tem acesso, você fica nervoso, estressado, você não consegue concentrar para fazer nada. Você estudando, eu tenho, por exemplo, esse livro aqui, ó, esse é Aconselhamento Cristão, por exemplo. Sem internet eu não consigo acessar a internet. Estudando aqui, eu fico estressado, eu perco a atenção. Então tira a atenção, porque você quer só entrar na rede social. E outra coisa, consultar as redes sociais assim que se levantar, assim que se levanta e antes de se deitar.
E tem gente que faz isso. Você dependente de rede social, por exemplo, de internet. Antes de você dormir, você pega o seu celular assim. Antes de dormir, tem gente que dorme, por exemplo, com o celular na mão. E antes de acordar, por exemplo, a primeira coisa que vem na mente, celular, para olhar se a pessoa mandou, alguém mandou mensagem ou não. Em vez de você preocupar para tomar café, né, tomar banho, entende? O cara não preocupa com isso, preocupa com o celular primeiro. Então é dependência. Tem gente que não consegue ficar um minuto sem olhar no celular. Uma amiga minha falou isso para ele, falou, Lona, falou assim, Lona, eu não consigo 1 segundo, 3 segundos sem olhar no celular. Então é dependência da internet. Sem internet não consegue fazer nada. Outra coisa, sentir-se inquieto se não tiver celular alcance, por exemplo, da mão. Por exemplo, eu estou aqui. Este dia eu tô tipo assim, aprendendo, né, com a minha bateria. O meu celular carregador que eu comprei. Só carrega o meu celular se estiver desligado. Entende? E tem gente, por exemplo, tem carregador aqui, ó. Carregando o celular e mexendo no celular. E tem gente que não consegue, por exemplo, você fechar, né? Desligar o seu celular, deixar ele carregar 1 hora, 2 horas, para depois você pegar novamente. Tem gente que não consegue fazer isso. Eu estou falando isso sério. Tem gente que não consegue. E já coloca no celular, coloca no carregador 1 minuto, por exemplo, 30 segundos e abre para navegar. Isso é dependência. Em vez de você buscar outra coisa para fazer, você não vai fazer, você tem que ficar no celular. Tem gente que depende do celular, da rede social para fazer as coisas, dependência emocional. E outra coisa, caminhar utilizando as redes sociais. As redes sociais, né? No caminho, você vai passeando, né? E você com o celular na mão. Você vai fazer exercício físico, para que levar celular, por exemplo, para navegar? Você está fazendo exercício físico, exercício físico. Coloca no bolso, desliga tudo, a internet, para você fazer o que você está fazendo. Senão você perde o foco. Você perde o quê? Você perde a atenção do que você está fazendo. Entende? Então, quando você depende de rede social, e isso acaba atrapalhando, por exemplo, no seu estudo, para quem estuda. Você começa a estudar, tá? Você lembra, olha, eu preciso responder a pessoa lá no Instagram, tal. Aí você deixa tudo para lá. Então acaba interferindo no seu estudo, na sua relação com as pessoas. Hoje, na família, 3, 4 pessoas na sala, sentado. Às vezes nunca você vai escutar, falar, tal, bom dia, ou conversar em alguma coisa, no celular. Como se fosse não ter ninguém na sala. O problema de rede social. E tem várias coisas ainda, né, características, por exemplo, de tipos que mostram dependência, né, emocionais. E outra coisa, sentir a necessidade de compartilhar qualquer coisa da vida diária. Você está, por exemplo, no ônibus, né, autocarro, você tem que tirar a foto, senhor, compartilhar. E você está no lugar onde você foi tomar café, piu, e colocar no status. Qualquer lugar que você estiver, você quer colocar alguma coisa para mostrar que você está no tal lugar, tal. Só que a gente acaba esquecendo que a rede social também tem algumas consequências, né? Consequências, igual você falou, aqui no Brasil, não sei, no Portugal, mas aqui rede social é muito perigoso. Como eu falei na questão de perfil falso. Uhum. Tem homens, aplicativo de relacionamento, né? Voltando ao assunto, de relacionamento, que as pessoas têm sofrido demais, principalmente os homens. O que acontece? O cara pega a foto de uma mulher e coloca no perfil o nome completo tal, de outra mulher lá. E começa a mandar pedido de amizade. Quando você aceita, começa a conversar. E conversa, quando ganha confiança, pede a sua foto. Pedindo a foto, tal, vai pedir a foto, por exemplo, né, sensual. Você manda uma foto, por exemplo, nua, e te pega. Na hora que pegar, o que vai fazer? Tirar o seu dinheiro. Manda dinheiro para mim. Se você não mandar, vou publicar essa foto para todo mundo ver que tipo de pessoa você é.
E você com aquele medo, porque você é casado, por exemplo, tem a família, você tem um princípio, você fica com medo e acaba tirando o seu dinheiro todinho para dar para aquela pessoa. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado, né, ter limite, né, como o que estamos fazendo na rede social. É É complicado. certo, Tem também aquelas situações, né? Acho que de dependência que eu tenho pelo menos assistido, é que as pessoas deixaram de viver as suas próprias vidas para viver a vida das redes sociais. Será que é isso mesmo? dependência. É isso, dependência. Você já ouviu, por exemplo, hoje tem influência, né? Tem Uhum. influência. Influencer. Influencer hoje, talvez a gente pode falar o único trabalho que tem é viver da internet. Uhum. Então, eu não posso tipo afirmar que uma pessoa que sofre, mas se você for avaliar, você vai ver que tem um sofrimento sim. Por quê? O cara fica o tempo todo para buscar conteúdo para postar. E deita na cama para dormir. Amanhã o que que eu tenho que postar para agradar as pessoas? Além de questão do padrão de beleza. Você não entra só na rede social simples, como está. Você precisa, principalmente as mulheres, precisa maquiar, precisa arrumar É. cabelo, Uhum. roupas, direitinho, para poder Já. entrar. Então isso é um problema Uhum. que vai fazer a pessoa sofrer. Não, Não. aí a gente é a Agora que falaste em influência. maquiagem, até te dar aqui um retoque. Tá? Mas pode continuar. E, Uhum. então, a gente acha que influencer é uma pessoa talvez santa, segue, tá, mas eles sofrem. E outro problema é o problema de cancelamento. Existe demais, por exemplo, aqui no Brasil. E deixa eu só ver o negócio que eu postei aqui. Existe Sobre sim, existe não só no Brasil e como também já começa a repercutir em outras partes do mundo. Imagina do que mundo. eu quero ser como uma Taylor Swift, quero ser como uma, uma, uma famosa, quero ter a vida que essa pessoa tem, quero me vestir como essa pessoa. Isso traz contornos negativos. Traz. Traz contorno. Como eu estava falando aqui, por exemplo, questão de cancelamento, por exemplo, é um dos assuntos, né, Uhum, hoje em dia, né, que está sendo comentado demais. É cancelado e tal. Por exemplo, outro fenômeno, eu vou ler aqui, recente, advindo do uso das redes sociais, uhum. conhecido como a cultura do cancelamento. Caracteriza-se pela exposição de uma situação onde a internet se transforma em uma espécie de tribunal. Ou seja, você é julgado na internet. O cara pega a sua foto e manda lá o comportamento que você fez e todo mundo começa a julgar você lá. Então você acaba perdendo no meio lá. Ou seja, os caras falando mal. A qualquer lugar onde você chega, as pessoas vão descobrir é fulano tal, é fulano tal. Então isso também traz prejuízo, né, para tipo Consequências. assim, uma das consequências, né, do uso de rede social. É complicado, é complicado. Parece que a internet hoje tornou-se mesmo um tribunal, um tribunal. Tribunal. Tornou hoje como se fosse um tribunal de julgamento. Você faz alguma coisa, você vai ser julgado lá. E as pessoas pegam a sua foto, a situação e colocam lá. Isso vai para todo mundo. E as pessoas vão saber quem que é você, o que que você fez, o que você não deixou de fazer. E começa, por exemplo, aqui tem esses programas que acontecem, por exemplo, de reality show, né? Uhum. Na fazenda e tal. E lá os caras vão lá para ganhar dinheiro, mostrar quem você é. Aí se você comportou mal lá, o que que acontece? O povo vai te cancelar. Entende? O povo cancela demais. Então, eu acho assim, usar rede social é bom, como você começou no início falando. Rede social não é mal, mas quando a gente passa de limite, quando a gente considera, por exemplo, a rede social como se fosse o único lugar, como se fosse o único meio para Para viver. satisfazer as nossas necessidades para viver, aí se torna dependência emocional. Porque você Exatamente. depende de curtida. Igual eu estava falando aquele dia.
Tem gente que sofre porque o cara não curtiu a sua foto. Uhum. Você posta uma foto e outra pessoa só olhou, visualizou, mas não falou nada, não comentou, não curtiu. E o que que vai passar na sua cabeça? Ah, porque não, talvez eu sou feio. Ah, talvez eu sou feia. Talvez não gosta de mim. Talvez ouviu alguma coisa contra mim. Então Uhum. isso machuca a mente das pessoas. Imagina se você postar uma foto, 50 pessoas visualizaram, só uma pessoa curtiu, falou alguma coisa naquela. O que que você vai sentir? Se você vai perder o quê? A vontade de postar novamente a foto. Novamente, vai desmoralizar. Como prevenir essa dependência pela internet, essa dependência principalmente pelas redes sociais? Assim como acontece com todas as dependências Uhum. emocionais, né, outras dependências, prevenir é mais fácil do que remediar. Essa frase, né, as pessoas gostam de dizer. Eu falo assim, é preciso a gente prevenir de que chegar o momento de tomar remédio. Nesse Uhum. sentido, existem algumas práticas simples que são muito eficientes para evitar esse tipo de excesso, por exemplo, de rede social. Por exemplo, estabelecer um tempo mínimo de 15 minutos entre conexões. Pode ser 15, 20 ou até 30. Você entra na rede social, faz o que você tem que fazer e sai. E vai fazer outra coisa na vida. Conversar com um amigo, né? Fazer outra coisa que você gosta de fazer. Em vez de você entrar na rede social e ficar 4 horas de tempo lá, até acabar a bateria. Entende? Então, estabelecer um tempo, né, mínimo de 15 a 30 minutos, por exemplo. Você tem que colocar limite. Como eu falei, é a nossa cabeça que manda. Então você precisa pensar na cabeça. É você que manda, é você que compra, por exemplo, né? Saldo, a gente fala assim, internet, você que compra, você que coloca, você que tem um celular, você que sabe o que quer fazer, o que não quer fazer. Então você que precisa descrever cronograma do uso, por exemplo, de rede social. É uma decisão difícil, não é fácil, mas precisa de determinação, foco, decisão para você fazer. Não é fácil, mas se você decidir, você vai conseguir. E aí você vai começar pouco a pouco até parar, por exemplo, ou não parar completamente, mas você estabelecer, por exemplo, regra para o uso de rede social. Isso é muito bom. E outra coisa, prescindir no celular é momento-chave do dia, café da manhã, almoço e jantar. Esses momentos, né, de lazer, né, eu posso dizer assim, de almoço, jantar, você Uhum. precisa deixar o celular quieto. Deixa o celular lá na mesa ou no seu quarto, né, e toma café direitinho. Concentra, faz uma reflexão pelo menos. Enquanto você está tomando café, pensa na vida, pensa nas outras coisas da sua vida, em vez de você ficar perdido na rede social. Porque na rede social você fica só naquela coisa, e isso acaba limitando o seu pensamento. E você acaba perdendo outras coisas que você poderia até pensar, avaliar. Porque nós somos ser humano, né? A nossa vida não é única, uma coisa só. Então nós temos várias coisas na nossa vida para fazer, não é só rede social. Você precisa pensar no seu futuro, no seu plano, no seu trabalho, o que você quer na vida. Então esse momento do almoço, de tomar café, por exemplo, de manhã, deixa o celular lá, pensa um pouquinho, né, na sua vida, nos seus objetivos, onde você está, o que você quer na vida, onde você quer chegar, sabe? Só aqueles 30 minutos ou 15 minutos de tomar café não vai fazer nada na sua vida. Não vai fazer mais, só que é perigoso. Quando você depende, o que eu estou falando aqui não é fácil. Não é fácil. E outra coisa, desativar as notificações automáticas. Você precisa desativar suas notificações. Porque se você não desativar, por exemplo, se não colocar em silêncio, e vai ping, e você vai olhar o que que aconteceu, quem que mandou a mensagem. De repente, aí vai caindo na notificação, você vai olhar. Não tem como você não olhar. Então, a única coisa, deixa ativar, deixa no modo silencioso. Pronto, para você fazer outra coisa, estudar, né, conversar com um amigo ou seu namorado, dá tempo.
Entende? Tem muitos relacionamentos hoje que estão se acabando por causa da rede social. E a pessoa não está tendo tempo mais para dar um momento, conversar com o seu parceiro. E fica só na rede social. Precisa também. Nós não somos rede social, somos outra coisa na vida também, sabe? E Somos outra seres coisa, humanos. ativar o modo silencioso do celular, como eu estou falando. Não utilizá-lo nem como relógio, nem como despertador para evitar a tentação. Quando você desativar, né, notificação, isso vai ajudar, pouco pelo menos. E Uhum. outra coisa, estabelecer um tempo mínimo por dia para desenvolver atividade totalmente desconectada, como prática esporte, praticar, por exemplo, esporte, ler ou ouvir a música. Você precisa um dia, um dia tem quantas horas? 24. Se você tirar, por exemplo, uma hora para fazer isso, fazer práticas, né? Praticar esporte, ouvir a música, conversar com a pessoa. Eu vou falar para vocês, como psicólogo, conversar com a pessoa, duas pessoas, três, conversar é mais bom do que você fica, por exemplo, na rede social, porque você vai ganhar experiência, você vai ouvir as coisas, você vai aprender com o outro. Então, é bom estabelecer, por exemplo, tempo mínimo para você fazer outra coisa na vida. Cuidar da sua vida, da sua beleza, né? Cuida da sua vida, do que você tem na vida para fazer, em vez de ficar só depender de rede social. E outra coisa, reduzir o número de amigos na rede social. Isso também ajuda. Quanto mais você tem menos pessoas na sua rede social, isso vai ajudar. Mas se você tem muita gente no seu rede social, que é até bom, porque hoje, se quanto mais você tem seguidores, você ganha. Tá? Tem gente que gosta disso. Só que assim, precisa ignorar. Não é todo mundo que você vai ficar respondendo. Entende? Tem algumas pessoas específicas para responder. Eu vou dar um exemplo, já que tocou nesse ponto. Eu vou partilhar rapidamente uma situação. Quando eu comecei, já passamos todos pelo Facebook e muitos de nós passamos pelo Instagram e hoje o consumo máximo está aqui no TikTok. Eu gostava muito de ter amigos, nós chamamos de seguidores, muitos seguidores, e cada dia crescia mais. E eu gosto muito de gostar das pessoas. E eu era muito gentil, era muito educada com todo mundo. Uhum. E eu achava que aqueles seguidores, aquelas pessoas que se aproximavam de mim, gostavam de mim de verdade, que eram meus amigos, e eu os considerava amigos. Quando, na verdade, quando eu menos assustei, todas as pessoas apunhalaram-me faca nas costas. Eu fiquei assustada. Até hoje, eu todos os dias apago na minha rede social, na outra rede social, o Insta, apago perfis, principalmente de pessoas que me afetaram psicologicamente. Eu vivi o pão que o diabo amassou em redes sociais e hoje eu tenho muito medo, muito cuidado com as redes sociais. Mesmo não é fácil. De manhã à tarde até de noite, eu sei o que é uma rede social, é muito perigoso. As pessoas não são reais, por detrás da câmera tem uma pessoa maldosa, por detrás da câmera tem uma pessoa super maldosa, por mais que não faça parte da tua educação ou da tua natureza, por mais que tu queiras ser educado, ser simpático com outra pessoa ou com alguém que tu conheceste nas redes sociais, tenha muito cuidado, afaste-se rapidamente dessas pessoas. O mínimo que tu podes aproveitar é conhecimento, ouvir, filtrar o que é bom para si e saia de imediato a correr. Não Imediatamente. se envolva, não se envolva. Não, eu estou a pedir isso para vocês, não se envolvam com a internet, não se envolvam com pessoas que vocês conheçam nas redes sociais. Podem vos magoar. Eu fiquei um ano e tal. Eu posso até dizer que até agora eu estou deprimida por um conjunto de situações causado por pessoas que eu conheci nas redes sociais, que um dia eu pensei que eram meus amigos, mas na verdade eles apunhalaram uma faca pelas costas, tiraram a máscara e hoje eu sei quem são essas pessoas.
Muito cuidado com as redes sociais. Muito, eu peço-vos encarecidamente muito cuidado com as redes sociais. Partilhar conhecimento está tudo bem, mas não façam isso com vocês, vão se magoar. E outra coisa Vale. que eu queria aproveitar também para dizer, ah, a internet, os artefactos, né? Falo propriamente dos aplicativos, e como eu disse, a rede social foi criada para as pessoas se entenderem. Isso tudo foi criado pelo homem. O homem que criou a rede social, o homem que criou a internet, o homem que criou as máquinas, o homem que criou tudo isso que está ao nosso redor. Não podemos deixar que uma máquina nos domine, porque nós é que fizemos essa máquina. Porque quando nós permitimos que a máquina nos domine, nós estamos a perder o nexo, estamos a perder a sensibilidade humana. Já não somos nós. Então pense que você é que fez a máquina. Por isso, logo, a máquina não te pode dominar. Percebem? Eu peço que vocês percebam isso mesmo. A máquina não te pode dominar. Por isso, conseguimos sim gerir o nosso tempo para o uso das redes sociais. Conseguimos ficar um dia sem as redes sociais. Conseguimos ficar um dia sem a internet. É tudo uma questão de mente. Mente. É importante pensar nisso. Eu estou aqui a roubar, mas eu precisava falar. Não, é bom, né? Isso é... Lonex. Estava ali a falar de mais situações em relação ao uso das redes sociais. Quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos mesmo terminar. Deixa eu só aqui. A última coisa que que eu tenho que citar, por exemplo, é eliminar aplicativos e abandonar grupos do WhatsApp prescindíveis. Uhum. Você acredita que tem gente, por exemplo, que estão, por exemplo, em 70 grupos do WhatsApp? 70 ou 80 grupos. Eu já passei isso aqui, quando eu estava na faculdade. Às vezes o grupo de trabalho, o grupo de faculdade, o grupo de igreja, outro grupo, por exemplo, do meu país e amigos, grupo, por exemplo, de comunidade aqui, onde eu estou como presidente da sociedade. Então, vários grupos. Chegou um momento, eu falo, qual que é a minha salvação? Eu sempre coloco todos os grupos em silêncio. Só, talvez na hora de deitar, que eu vou olhar assim, talvez se tem em algum grupo. Eu já sei, na verdade, qual grupo eu preciso entrar para ver algumas coisas, que é grupo de faculdade. Né? Lá, talvez o professor pediu para fazer alguma coisa. Agora, o grupo normal de conversa e tal, eu não olho. Não olho. Então, assim, é preciso a gente eliminar alguns aplicativos no nosso celular. Por exemplo, se você usa mais, por exemplo, o Instagram, então continua com o Instagram, Facebook. Agora, para que você vai ter vários aplicativos, né, de mensagem para conversar? Para quê? Isso só vai trazendo mais problemas. Grupo de WhatsApp, tenta eliminar grupos. Fica, por exemplo, num grupo específico que você tem um objetivo, por exemplo, para alcançar. Grupo de faculdade, de igreja, familiar, grupo familiar. Entende? Tenta eliminar o máximo no grupo. Porque no grupo é fofoca. Tem grupo que é só fofoca, sabe? A gente fala fofoca, problemas e tal. Então, assim, a gente precisa eliminar aplicativos e diminuir pelo menos os nossos grupos do WhatsApp. Você sair, isso não significa que você não pode com aquele grupo, mas você está fazendo o quê? Cuidando da sua mente, cuidando da sua saúde, porque isso só vai trazendo problemas para você. Agora, eu vou falar aqui do impacto da saúde mental. Por exemplo, aqui, ó. Bien Sobas, 2021, ele escreve um artigo sobre questão de rede social. Ele falou assim: a má utilização da internet acarreta em grandes impactos à saúde mental dos usuários. Por existe relação entre a dependência da internet e a ansiedade, depressão e estresse. Além disso, os dependentes da tecnologia têm dificuldade de enfrentamento social e baixa autoestima. Então, não é fácil o problema. Como eu falei, a internet é bom ou é boa para nós, porque a gente usa para um benefício e tal, questão de pesquisa, igual nós estamos aqui por causa da internet. Mas também, a internet acarreta problemas emocionais, grande impacto, consequência
para a nossa vida. Quantas pessoas, se você for pesquisar hoje, que foram cancelados, que se suicidaram por causa da internet. Então, vamos usar a rede social com limite, né, com a responsabilidade. Eu gostei da sua fala em relação ao que você falou, que tem gente que fica atrás, né, das câmeras, né? Você acha que todos os amigos que você tem são seus amigos? São simplesmente seguidores. Naqueles seguidores você não sabe quais são as pessoas que gostam de você, quais são as pessoas que vêm só para fazer o quê? Monitorar, saber da sua vida e levar e contar para outras pessoas. E você não vai dar conta de responder todo mundo também. Isso é real, é normal. Agora, você vai ficar preocupado, porque eu não respondi fulano tal. Não existe isso. É normal. O cara que tem 50 mil seguidores vai ter, tipo, tempo para responder tudo? Não vai. Queria um momento, por exemplo, igual essa, uma live, você conversa com seus seguidores. Conversa. Agora você fala para responder, você não vai conseguir. Então, mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade, né, estou Uhum. sempre, né, à disposição para conversar, porque eu Uhum. acho, conversando, que a gente Se ajuda, entende. E entende? Que ajuda, a gente se entende, exatamente. a gente pode ser ajudado através de conversa. Tem vários problemas abafados que precisa ser falado, conversado, Exatamente, para ajudar as exatamente. pessoas. E com certeza o Lonex Chama vai voltar aqui no nosso canal da GFM TV com outro programa, ou quiçá esse mesmo, né, o microfone solto. Uma última pergunta. Está perante a um projeto jovem, a GFM TV, é um projeto embrionário, não é? Estamos em pouco tempo aqui nas redes sociais, temos estado a trabalhar para atingir objetivos, que é a expansão, não é? Como é que é estar aqui conosco? Não entendi. Como é que é estar aqui, qual é o sentimento de estar aqui conosco no canal Ah, FMTV? agora entendi. Tipo assim, é uma emoção que eu não consigo explicar, Uhum, né? Às vezes você fala, eu vou só lá de graça para fazer. uhum, Eu gosto de fazer o bem. E outra coisa, eu tô aqui, né? As pessoas olhando para mim, tipo, assistindo. Talvez alguém vai gostar, né, de me seguir, por exemplo, para me acompanhar. Então eu fico muito feliz, né, é, me convidar para poder conversar com vocês. E também gosto da iniciativa, como eu falei na mensagem, no uhum, privado. Olha, talvez hoje você pode pensar assim, as pessoas podem, é um canal novo, tal. Mas ninguém começa no número 2 contando. A gente começa no número 1. Paciência, né? Você vai chegar no mais alto nível. Eu sei que sempre existe ansiedade. E outro problema, talvez, que a gente precisa conversar. A uhum, ansiedade é o quê? Né? É sempre você quer chegar rápido, ter resultado, por exemplo, rápido. E quando você não está tendo este, por exemplo, resultado, o que que acontece? Vem a depressão, vem problemas emocionais, vem a tristeza, vem o abandono, por exemplo. Você acha que o mundo não gosta, você acha que você não está conseguindo fazer nada na vida, aí você vai desistir. uhum. Então, estou muito feliz mais uma vez, agradeço a oportunidade com toda a sua equipe e também agradeço as pessoas que estão assistindo, né, gente, nesse momento. Que Deus abençoe vocês grandemente e realize os sonhos de vocês. Não esqueçam que a saúde mental precisa ser tratada, cuidado. Vocês são importantes. Não espera a aprovação da outra pessoa no seu relacionamento. Se você está relacionando com uma pessoa, vou dar uma dica aqui para vocês. 100% do seu amor dá 75%. 25% você guarda lá na sua maleta. Guarda na sua gaveta, por exemplo. Por quê? Na hora que acontecer decepção, você usa aquele 25% para se Uhum. manter, para sobreviver. Porque senão, se você entregar tudo, você não vai ter nada para se defender depois. Isso não significa que você não ama, que você não dá atenção, que você não valoriza, mas isso significa que você é inteligente. Mesmo.
Olha, muito obrigada, Lonex Nyama, por ter aceito o nosso convite, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco e partilhar conhecimento. A todos vocês que nos acompanharam até agora, nosso muito obrigada. Para aquelas pessoas que passaram, que correram, que deram aquela espreitadeira, também o nosso muito obrigada. Voltem sempre, estejam sempre conosco, falem sobre nós, que nós vamos voltar na próxima emissão da GFM TV. Até lá, recebam todos beijinhos e abraços do nosso convidado, Lonex Nhan. Ai meu Deus, Inchama. Nhan. E também do Mana Gilda Fernandes. Beijo grande. Tá. Boa noite. Deus abençoe. Tchau.